Bruno Henrique e Luiz Araújo não estarão à disposição para a partida decisiva contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, válida pela Copa do Brasil. Michael foi excluído da lista pelo técnico Felipe Luiz. O CSK avança com a intenção de formalizar uma proposta ao Flamengo pelo meio-campista Matheus Gonçalves, o que pode resultar em mais uma venda para o clube rubro-negro. O Flamengo já chegou a Belo Horizonte em busca de uma virada histórica nesta competição. O time não contará com Luiz Araújo, que se tornou um desfalque inesperado, pois já não participou do último confronto contra o Ceará. Este é o segundo jogo consecutivo em que o atacante estará ausente. Embora Luiz Araújo não tenha uma lesão identificada, ele está passando por um período de elevado desgaste, o que traz um risco maior de lesão. O jogador não fez treinamento nesta segunda-feira, nem hoje, e isso o impediu de viajar. Bruno Henrique sentiu um incômodo na parte posterior da coxa direita em um lance que resultou em sua substituição durante o jogo contra o Ceará, e os exames não detectaram lesão. Contudo, a decisão do Flamengo foi poupá-lo. A comissão técnica recomendou que ele não jogasse neste encontro. Sem Luiz Araújo e Bruno Henrique, o Flamengo receberá de volta Everton Cebolinha, que estava afastado devido a uma tendinite. Além disso, Michael recebeu alta do departamento médico e não apresenta mais lesões, mas não foi convocado por uma escolha técnica. O treinador Felipe Luiz decidiu não contar com Michael para a viagem a Belo Horizonte, resultando em sua exclusão da lista. Vale ressaltar que Michael não atua desde a Copa do Mundo de Clubes FIFA, o que já faz um tempo considerável. O Flamengo também divulgou um boletim com informações sobre outros atletas. Além de Bruno Henrique e Luiz Araújo, Dela Cruz tem se dedicado a treinos de força e mobilidade na academia do CT Jorge Launindubu, retornando aos exercícios de campo com a fisioterapia, mas ainda não está apto para jogar. Danilo realizou um ultrassom que indicou boa recuperação da lesão no músculo posterior da coxa direita. Ele começou a fazer fisioterapia em campo nesta semana e está seguindo o planejamento de recuperação definido pelo departamento médico do clube. Eric Pulgar se recupera de uma cirurgia no quinto metatarso do pé direito, realizada após a lesão que sofreu durante a Copa do Mundo de Clubes. O boletim fornece atualizações sobre a condição dos jogadores. Agora, a lista dos atletas que viajaram para Belo Horizonte inclui Alexandro, Alan, Ayrton, Lucas, Cleiton, de Arrascaeta, Diogo Alves, Emerson Royal, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela, João Vitor, Jorginho, Juninho, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Pedro Plata, Ross, Samuel Lino, Saul Niges, Matias Vinha e Wallace Ian. Esperamos que o Flamengo consiga um resultado positivo nessa partida. É essencial que a torcida do Flamengo acredite na vitória e na classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Com essa classificação, todos os reforços estarão aptos a atuar. Carrascal poderá ser convocado, já que permaneceu no Rio treinando, assim como os atletas em recuperação de lesões, há tempo para se restabelecer, portanto é vital que a equipe vença o Atlético Mineiro na Arena MRV. Este confronto pode ser o último de Matheus Gonçalves, pois rumores da Rússia sugerem que o meia, convocado para o jogo, pode deixar o clube, uma vez que o CSKA está interessado. De acordo com o portal RPL Sky, as tratativas entre o CSKA e o Flamengo progrediram bastante nos últimos dias, e um entendimento financeiro pode estar se aproximando. O CSKA manifestou oficialmente o desejo de contratar Matheus Gonçalves e enviou uma carta de interesse ao Flamengo. O clube já está ciente do interesse do CSKA em adquirir o jogador. Os agentes do atleta estão conversando com a diretoria para averiguar como será essa transação e qual quantia o Flamengo aceitaria pela venda do jogador ao CSKA. Recentemente, ele esteve muito perto de se transferir para o Cruzeiro, que demonstrou grande interesse a pedido do técnico Leonardo Jardim. No entanto, o Flamengo optou por não avançar com a negociação nas fases finais, em parte devido à pressão dos torcedores, que consideraram o valor de 35 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos muito baixo.
O presidente do Flamengo interveio e cancelou o acordo, que estava sendo negociado entre os presidentes do Cruzeiro e do Flamengo. O jovem permaneceu no clube e, após isso, o treinador afirmou que utilizaria Matheus Gonçalves. Embora isso não tenha acontecido frequentemente, quando joga nas categorias de base, ele brilha. Mas ao ser promovido ao time principal, seu desempenho não tem sido o esperado. Na minha visão, se uma proposta do CSKA surgir com valores que satisfaçam o Flamengo, o clube deve avaliar a venda, pois o técnico não está utilizando Matheus Gonçalves. Ele precisa adquirir experiência para se firmar no time principal. Embora tenha sido convocado para as partidas, como contra o Ceará, muitos esperavam que o treinador oferecesse uma oportunidade para ele, mas isso não ocorreu. O técnico decidiu escalar Vitor Hugo, que tem características distintas em vez de Matheus Gonçalves. No entanto, minha opinião não é a mais importante aqui. Quero saber a sua, que é fundamental. Você venderia Matheus Gonçalves ou não? O que seria mais adequado? Emprestá-lo para outra equipe ou o treinador deveria colocá-lo em campo? Sua opinião é muito importante. Então comente aqui, pois estou curioso para saber o que você pensa. Agora, vamos discutir os jogos e resultados da Copa do Brasil. Amanhã teremos uma decisão, certo? A partida de volta da Copa do Brasil. O Botafogo viajará a Bragança Paulista para enfrentar o Bragantino, já tendo vencido a primeira partida. Por 2-0, o Flamengo foi derrotado pelo Atlético Mineiro, que possui a vantagem do empate. Esses dois jogos ocorrerão amanhã no mesmo horário, às 7 da noite. O Retrô enfrentará o Bahia, sendo que o primeiro confronto terminou com o Bahia vencendo por 3-2 em Salvador. O Atlético Paranaense jogará contra o São Paulo depois de perder o primeiro jogo no Morumbi por 2-1. Em relação aos jogos de amanhã, teremos Retrô e Bahia, Atlético Paranaense e São Paulo, ambos às 7h30, com um intervalo de meia hora entre os jogos. Bragantino e Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo às 7 da noite. E Retrô e Bahia, Atlético Paranaense e São Paulo, às 7h30. Depois, 2 horas mais tarde, teremos Fluminense e Internacional. O Fluminense conseguiu um resultado expressivo. As partidas ocorrerão simultaneamente, às 7h30, com uma pausa de 30 minutos entre elas. Bragantino e Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo, às 7 da noite, Retrô e Bahia e Atlético Paranaense enfrentando o São Paulo às 7h30. Depois de 2 horas, será a vez de Fluminense e Internacional. O Fluminense obteve um resultado significativo no Beira-Rio, triunfando no primeiro confronto por 2-1. Assim, às 9h30 da noite, Fluminense e Internacional se encontrarão no Maracanã. Um duelo bastante aguardado será o clássico paulista entre Palmeiras e Corinthians, que acontecerá no Allianz Parque. O Palmeiras sofreu uma derrota no primeiro jogo na Neoquímica Arena, com o placar de 1-0 a favor do Corinthians. Na quinta-feira, a rodada das oitavas de final da Copa do Brasil se encerrará com o Vasco recebendo o CSA. O jogo inicial terminou empatado em 0-0 e promete ser eletrizante. Também teremos o CRB, que empatou com o Cruzeiro em Belo Horizonte, recebendo a equipe mineira em Alagoas, também zerado. Assim, na quinta-feira, ocorrerão 2 jogos, um às 8 da noite, Vasco e CSA, e CRB e Cruzeiro, às 9 da noite. E então, quem avança? A expectativa em relação à classificação do Flamengo é alta, mesmo com os desfalques e as dificuldades enfrentadas pelo time. Sua opinião é muito valiosa. Estarei de volta em breve com mais novidades e informações sobre o clube mais amado do Brasil e do mundo. O interesse do Flamengo no experiente goleiro Marcelo Grohe voltou a movimentar o mercado de transferências e passou a ser tratado como prioridade para o futuro próximo. Segundo a apuração recente, o rubro-negro chegou a receber uma oferta do representante do jogador, que está livre no mercado após deixar o Al-Kholoud da Arábia Saudita. Trata-se de uma movimentação lógica. A diretoria entende que a saída de Matheus Cunha deixará uma lacuna no elenco a partir de 2026, o que faz da contratação de um goleiro experiente uma meta estratégica. Procurando qualidade no setor,
O Flamengo avalia a chegada de Marcelo Grohe para disputar a posição com Rossi. Com passagens por clubes como o Grêmio e uma longa trajetória no exterior, Grohe representa segurança, liderança e experiência em competições intensas. Sendo um ídolo tricolor e reconhecido por defesas históricas em momentos decisivos, o arqueiro tem perfil de vestiário e seria um reforço imediato para qualquer elenco. Internamente, sabe-se que o clube tem analisado outros nomes como Neto e Gabriel Brazão, mas o caso de Grohe se destaca pela possibilidade de custo zero e grande impacto no ambiente interno do time. Ainda sem pressa, a diretoria trabalha com cautela, priorizando o planejamento antes de qualquer anúncio oficial. Para mim, essa iniciativa mostra visão de médio prazo. O Flamengo já garante um calendário cheio em 2026 e a posição de goleiro exige profundidade e competitividade. Mesmo que Rossi atualmente seja titular, ter alguém com a bagagem de Grohe garante uma sombra de peso, que pode ser decisiva em jogos eliminatórios ou em momentos de pressão. Apesar da idade avançada, os atributos técnicos de Grohe não se perderam. Ele ainda transmite segurança e presença física dentro da área. E em campo, isso compensa muita juventude. A carreira consolidada dá confiança ao elenco, ao torcedor e também ao corpo técnico na hora de gerir um plantel com ambição continental. Se a contratação finalmente se concretizar, haverá impacto não apenas em rendimento, mas também no discurso a ser passado ao mercado. O Flamengo mostra que soube aproveitar um jogador experiente e livre no mercado, oferecendo projeto esportivo sólido e valorizando perfil diferenciado. Cenário ainda está em formação, mas o nome de Marcelo Grohe entrou com força no radar rubro-negro. Resta saber se o clube seguirá firme na busca ou se decidirá caminhar por outra direção. Mas, ao que tudo indica, a próxima janela pode trazer uma gigante sombra para o gol, algo que, na minha visão, o Flamengo precisava há algum tempo. De acordo com declarações recentes do irmão de Nicolás de la Cruz, Carlos Sanches, tudo indica que o meio-campista uruguaio deixará o Flamengo para retornar ao River Plate. Essa informação acende o sinal de alerta nos bastidores da Gávea. Afinal, de la Cruz tem sido peça importante na reestruturação do meio de campo. Sanches afirmou com convicção: o de la Cruz está saindo mesmo, vai voltar ao River. Quando familiares próximos confirmam uma saída com tanta certeza, normalmente trata-se de algo que já está alinhado por dentro do clube ou que já contou com diálogo informal entre as partes. Para mim, isso significa que o Flamengo já sabe do movimento e pode até estar preparando a transição. Se a saída se concretizar, o quarto volante do elenco perderá não apenas experiência, mas também intensidade e dinâmica tática. Com perfil ofensivo e leitura de jogo acima da média, de la Cruz era aquele ponto de equilíbrio entre organização e criação que poucos jogadores oferecem. Sua ausência certamente exigirá ajustes profundos no meio-campo da equipe. A saída abre uma série de questões práticas. O Flamengo terá de decidir se vai buscar um substituto no mercado ou se ocorrerá um maior aproveitamento dos jovens da base, mas também coloca em xeque o projeto esportivo do clube. O modelo de jogo de Felipe Luiz tem centralidade no meio criativo e na movimentação. E perder de la Cruz significa perder parte desse fundamento. Em paralelo, a ideia de retorno do jogador ao River é bem plausível. O cenário argentino costuma receber bem atletas que valorizam o clube, atraem torcida e podem atuar com status de liderança. Para de la Cruz, pode ser uma chance de renovar público e reiniciar motivação no futebol sul-americano. Em minha opinião, o Flamengo precisa se movimentar com velocidade. Primeiro, resolvendo a saída de forma transparente. Segundo, definindo um desenho tático alternativo. E ter sido avisado com antecedência pelo próprio familiar reforça que o processo não será surpresa. Cabe ao clube planejar com critério. O momento exige responsabilidade da diretoria e entrosamento no elenco para que eventual saída não traga desequilíbrio. Nicolás de la Cruz pode sim deixar um legado dentro do clube,
Mas o Flamengo precisa ter alternativas prontas para seguir competitivo nas disputas que vêm pela frente. Então é isso, meu amigo! Essas foram as notícias do Mengão. Ficamos por aqui, um forte abraço e saudações rubro-negras.